Uma grande alegria estar com você aqui hoje para falarmos a respeito da castidade como um grande sim ao amor. Quem quer amar de verdade diz eu. Então você precisa dizer um sim ao amor. E não é possível viver este sim ao amor sem a castidade. E deixa eu explicar para você por quê. O Papa João Paulo II, na época em que ele ainda era bispo, não é? O bispo Karol Wojtyła, ele publicou um livro chamado Amor e Responsabilidade. Esse livro, inclusive, foi publicado no Brasil na década de 80, pelas edições Loyola, mas é um livro dificilzinho de entender. Por quê? Porque é um livro de filosofia da sexualidade, em que ele explica, não é? Ali para os seus alunos universitários, porque ele era professor universitário, então ele faz uma análise filosófica a respeito do amor, mas não qualquer tipo de amor. O amor como ele se manifesta na sexualidade humana. E ele faz essa profunda análise. Pois bem, no terceiro capítulo desse livro, Amor e Responsabilidade, não é? É que se encontra essa reflexão que eu vou colocar aqui para vocês. Quem quiser depois aprofundar isso daí, pode acessar. Lá no meu site tem inclusive esse livro em PDF para você baixar. Ele está fora de catálogo, né? Então não se publica mais, então está aí. Essa edição antiga, uma espécie de fotocópia que está lá, colocaram na internet. E você pode aprofundar isso se você quiser. É o terceiro capítulo de Amor e Responsabilidade. Só estou dizendo, não é, que o que eu vou fazer aqui é o trabalho simplesmente de mastigar para você essas pérolas preciosas para você poder degustar realmente aquilo que São João Paulo II nos ensina. Bom, ele diz assim, primeira coisa, quando você fala para uma pessoa de castidade, a primeira coisa que a pessoa pensa, quando você diz, você tem que viver a vida casta, a primeira coisa que a pessoa pensa não é em sim, mas é num não. E é um não bem cumprido. Não pode se masturbar, não pode ver pornografia, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode ficar se amassando e se esfregando um no outro. Não. Pronto. Isto, na cabeça das pessoas, é a castidade. Não. Mas João Paulo II nos mostra que é exatamente o contrário. A castidade é um grande sim. Sim ao amor. Porque acontece o seguinte, vamos entender, e essa é a ideia básica. Se você entendeu isso, você vai entender tudo, mas depois a gente vai ter que aplicar isso na vida. Qual é a ideia básica? É a seguinte, o amor é dar a si mesmo, ok? Se você vai amar uma pessoa, você não ama uma pessoa dando dinheiro, dando presente. Isso não é necessariamente amor. Pode ser uma pequena expressão de amor quando você dá para sua namorada um buquê de rosas, quando você dá uma caixa de bombom, mas o amor não é isso. Amar é dar a si mesmo. João Paulo II sabe disso, porque isso é a grande tradição cristã, mas ele também, como grande estudioso de São João da Cruz, né? Ele sabe que amar é dar tudo, completamente, e dar a si mesmo. Isso é amor.
eu tenho que dar a mim mesmo. Ora, como é que eu posso dar aquilo que eu não possuo, que eu não sou dono, que eu não domino? Se você não é dono de você mesmo, você não pode se dar para o outro. Se você é escravo, você não pode se dar. O que é um escravo? O escravo é uma coisa, não é uma pessoa. O escravo é tratado como coisa. Então eu ponho uma coleira em você e trato você como um animal, como uma coisa. Vem cá. E eu puxo você pela coleira. Você não é gente, você é uma coisa. Você é minha propriedade e eu faço de você o que eu quiser. Quando você vive a impureza, quando você vive o pecado da luxúria, o pecado do sexo desregrado, da masturbação, da pornografia, quando você não está vivendo a castidade, você é escravo. Você não é dono de você mesmo. Você é escravo. E se você não é dono de você, você não pode doar a você mesmo, você não pode amar. Então, a castidade é um grande sim ao amor. Por quê? Porque eu preciso ser dono de mim para poder me doar. Se você é escravo, escravo da droga, escravo do álcool, escravo do sexo, você não é dono de você. Você precisa primeiro ser libertado dessa escravidão para poder dizer: eu me possuo, eu sou dono de mim, eu sou dono do meu destino, do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser e eu agora quero me doar, e me doar inteiro, e me doar por amor. E é por isso que a castidade é um grande sim ao amor, porque a castidade é quebrar as amarras, é quebrar os grilhões, é quebrar as correntes que nos impedem de ser dono do nosso próprio destino, para que a gente possa então se doar, e se doar plenamente à pessoa que nós amamos, à nossa família, às pessoas que nós queremos escolher para nos doar. A castidade, ela gera homens e mulheres livres. Isso é a castidade. E isto é o que nós queremos propor para você quando propomos a castidade. Essa é a ideia. Que você seja um homem livre, uma mulher livre para amar. Eu acho que você entendeu o que eu estou tentando explicar. Mas até aqui foi muito bonito. Mas você diz: tudo bem, padre, eu entendi que se eu vivo o sexo desregrado, eu sou escravo. Eu entendi que se eu quero amar, eu tenho que ser livre para doar a mim mesmo. Eu entendi. Problema. E aí, como é que eu faço para me livrar dessas correntes? O que o senhor falou é muito bonito. O que o senhor falou é muito interessante, mas e na prática, como é que eu faço? Porque o senhor não entende, padre. O senhor é padre. Mas eu estou escravo da masturbação desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu não consigo viver sem sexo. Vejam, aqui a gente tem que um pouco entender a nós mesmos. Nós temos que nos entender. Então, deixa eu fazer um pouco uma espécie de radiografia daquilo que você é. Porque se a gente entende como é que funciona o mecanismo, a gente vai saber dirigir. Se você sabe como é que funciona o carro, você vai ser capaz de dirigir o carro. Mas se você não sabe como é que funciona, se você não sabe para que é que serve o acelerador, se você não sabe para que é que serve o freio, se você não sabe para que é que serve o volante, vai ser muito difícil você dirigir o carro. Então deixa eu explicar para você o mecanismo. Quando você souber o mecanismo, você vai saber dirigir. É simples. Com a ajuda de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo, você vai conseguir, sim, fazer esta revolução na sua vida e se libertar dessa escravidão. Deixa eu explicar então como é que funciona. Existem algumas coisas em nós, seres humanos, que são como nos animais. Por exemplo,
Existe em nós uma coisa chamada desejo, e os animais também têm. O animal, ele deseja comida. Aí você vai e mostra para o seu cachorrinho aquela bacia de comida suculenta, e ele começa a babar, ele começa a desejar, ele tem o desejo da comida. Você vai e mostra para um macho uma fêmea no cio, e ele começa a desejar, ele quer, ele deseja. E isso daí os animais têm, e nós seres humanos também temos. Isto prova que o desejo de prazer físico é uma coisa que nós temos em comum com os animais, ok? Isso está muito claro. Mas tem um problema: nenhum animal é capaz de fazer certas coisas que o ser humano faz. Se você mostrar para um macho uma fêmea no cio, o macho vai ter relações sexuais com ela, vai cruzar, vai cobrir aquela fêmea, e depois que ele alcançar o orgasmo, acabou. Esse macho está satisfeito, absolutamente satisfeito. Mas o ser humano alcança o orgasmo e está insatisfeito. O ser humano é capaz de chegar ao orgasmo sexual e querer repetir aquilo. Eu não conheço nenhum animal, não existe nenhum animal que, tendo alcançado a finalidade do sexo, queira, num prazo de 15 minutos, repetir aquilo. Não existe isso, gente. Mas o ser humano é capaz disso. Eu sou padre há 23 anos, eu vou fazer 24 anos de padre este ano, em 2016. O que vocês não fazem ideia das confissões que eu já ouvi. Mas coisas assim, escabrosas. Eu já ouvi confissão de um rapaz que se masturbou 12 vezes num dia. Gente, isso é absurdo. Não vem me dizer que isso era a necessidade do corpo dele, porque ele mesmo diz que chega uma hora que o corpo não aguenta mais, o corpo não quer mais, o corpo ele tem repulsa daquilo, o corpo está sofrendo, o corpo está doendo, mas ele continua insistindo. Ele é capaz de se machucar, mas ele quer. Ora, tem alguma coisa errada com o ser humano. Tem alguma coisa errada, porque não adianta você chegar e dizer assim: o sexo é natural, o sexo é uma coisa normal, a igreja é que colocou um tabu, é a igreja católica que fica reprimindo aquilo que é natural, a igreja católica que fica dizendo não. Cara, não se reprima, vai ser feliz, manda ver, faz sexo adoidado. Mas se você fizer isso, meu irmão, você vai viver o sexo não natural como os animais vivem. Você vai viver um sexo louco. Por quê? Porque o ser humano é insatisfeito. O ser humano tem uma coisa que os animais não têm. E sabe o que é esta coisa que nós temos e os animais não têm? Chama-se alma. A alma faz com que o seu corpo seja turbinado no desejo. Sabe por quê? Porque a sua alma deseja a felicidade infinita. O animal não tem isso. Se você pegar uma vaca, se você der para a vaca capim no pasto e der para ela água para ela beber, um salzinho para ela lamber, um touro para ela cruzar, um bezerro para mamar na teta dela, a vaca estará feliz na sua felicidade bovina, a felicidade da vaca. A vaca é feliz. Mas se você der tudo isso ao ser humano, ele não é feliz. Pode dar casa, comida, sexo, roupa lavada, telefone celular, dinheiro no banco. Pode dar tudo, ele quer sempre mais.
Gente, nós temos um acelerador. Nós temos um acelerador potentíssimo que os animais não têm. Dá para enxergar esse acelerador dentro de você? Veja só, eu estou dizendo uma coisa aqui, mas você não precisa acreditar em mim. Aliás, deixa eu falar para quem está ouvindo em casa. Você que está em casa, saiba do seguinte: você pode nem ser católico. Você não precisa acreditar em mim que sou padre, você não precisa acreditar em Jesus, você não precisa acreditar que Deus existe. Eu só peço um favor: acredite em você. Olhe para dentro de você e você vai constatar dentro de você o que eu estou lhe dizendo. Você vai ver que dentro de você existe uma insatisfação. Isso é realidade. Gente, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você não para, você quer mais, você quer sempre mais. Pode ser que você queira coisas diferentes dos seus amigos. Tem gente que é vidrado em sexo, tem gente que é vidrado em bebida, tem gente que é vidrado em moda e quer comprar coisas, outro é vidrado em carro e quer comprar carro, o outro quer ser famoso, o outro quer não sei o quê. Mas você tem uma área da sua vida que você é insatisfeito e você tem dentro de você um pé no acelerador tremendo, tremendo. Este pé no acelerador, nos jovens, muitas vezes é um pé no acelerador do sexo. E você faz sexo até se machucar. Você faz sexo até machucar as pessoas a quem você ama. Você faz sexo até destruir sua própria vida e a vida das outras pessoas. Existe alguma coisa errada, porque nenhum animal faz isso. Mas por quê? É que nós temos uma alma, e a nossa alma esperneia, e a nossa alma quer ser feliz. Mas se eu tenho um acelerador deste tamanho, eu preciso de um freio. Está entendendo? Quando você vai comprar um carro, o engenheiro que projetou o carro, ele faz o carro com o acelerador e o freio proporcionais. Você não vai comprar uma Ferrari e colocar na Ferrari o freio de um Fusca. Não vai dar certo. O freio do Fusca não vai conseguir segurar a Ferrari. Estamos de acordo? Pois bem, os animais, ele tem um motor. Mas o motor dos animais é o motor de um Fusca. Aí você vai e coloca o freio de um Fusca. Qual é o freio do animal? É o cio. O próprio corpo do animal é freio para o animal. E por isso ele não fica fazendo sexo adoidado. Mas acontece que você tem um corpo turbinado. O seu corpo não é um corpo qualquer. O seu motor não é um motorzinho de uma Ferrari. O seu motor é o motor de um foguete. O motor que você tem dentro de você é ultra mega power. Está entendendo? O seu motor é turbinado. Você quer mais, você quer sempre mais. Então, se você tem um motor desse tamanho, você precisa de um freio. Então, aí é que vem a coisa que os animais não têm. Olha só, os animais têm o quê? Tem o desejo sexual. Os animais têm o quê? Tem o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de prazer, o desejo de conforto, o desejo de dormir, o desejo de fazer sexo. Tudo isso os animais têm e nós também. Mas nós temos um motor que faz tudo isso ficar turbinado. Então você precisa de uma coisa. Se quem está turbinando o desejo do corpo é a alma, o freio tem que estar na alma, senão não vai funcionar. E o freio da alma chama-se vontade. Você não entendeu nada o que quer dizer vontade. Deixa eu explicar para você. O animal, ele pode ser contrariado. Não sei se você já fez essa experiência com o seu cachorrinho. Você vai lá e põe ração para ele. Aí ele vai lá comer a ração. Aí você vai e puxa a bacia. Aí ele vai atrás da bacia. Aí você puxa, aí ele vai atrás. Aí você puxa, ele vai atrás. Chega uma hora, ele fica irritado. Ele se irrita com aquela sua brincadeirinha que você está contrariando o animal.
O animal ele pode ser contrariado, pode ser que o macho esteja vendo uma fêmea no cio e ele quer cobrir aquela fêmea, mas tem um outro macho que também deseja a mesma fêmea, e aí eles começam um duelo e são capazes de se matar, porque está sendo contrariado. Ou então, o macho deseja uma fêmea no cio, mas tem um outro macho mais potente, mais forte, muito maior do que ele, e ele, ao invés de enfrentar, põe o rabinho entre as pernas e sai. O animal ele pode ser contrariado, está claro isso para você? Mas o animal não pode se contrariar. O animal não pode contrariar a si mesmo por amor. Isso daí é uma capacidade que só nós seres humanos temos. Quando eu falo força de vontade, eu estou falando da capacidade que você tem de inclinar a sua vida numa direção contrária àquilo que o seu corpo está empurrando. O seu corpo quer comer e você diz não. Quando você faz isso e você reprime o seu corpo, é claro que você pode criar uma coisa chamada recalque. Mas é também claro que você pode criar uma coisa chamada amor. Eu nunca vi um animal com fome, um animal que quer comer, que está salivando, cheio de apetite, ele quer comer, aí ele olha para o outro animal e diz assim: meu bem, eu estou com fome, mas você está precisando mais do que eu, por amor a você, eu não vou comer. Pronto. Ele se contrariou por amor. Você já viu algum animal fazer isso? Não faz. Sabe por quê? Porque ele não tem alma, e se ele não tem alma, ele não ama. Nós somos capazes de amar, porque nós temos alma, e por isso nós somos capazes de nos contrariar por amor. O que eu estou ensinando para você aqui, não é de você se contrariar para recalcar, para reprimir, por moralismo. Eu não estou dizendo para você, é pecado, ai não pode, é pecado, ai não pode, é pecado. Se você fizer isso, você vai ficar neurótico, é ou não é verdade? Mas o amor nunca neurotizou ninguém. Nunca vi uma pessoa doente, nunca vi uma pessoa procurar o psicólogo ou um psiquiatra porque amou e amou de verdade. Amar de verdade é outra coisa. Amar de verdade é eu ter esta capacidade de renunciar por causa do outro. Você pode ficar frustrado porque o outro não está amando, mas não porque você amou. Não se arrependa nunca de ter amado. Não se arrependa nunca de ter se contrariado por amor a Deus, por amor aos outros, para o bem dos outros. Você pode ficar muito chateado, ferido, magoado porque o outro não amou, mas você vai se arrepender de ter amado? É isso? Acho que não. Quando você quer o bem do outro, você quer o bem do outro. Senão o seu amor se torna egoísmo. Meu irmão, veja, nós somos capazes de nos contrariar. E é exatamente aí que está o verdadeiro amor. Eu já fiz isso daqui algumas vezes, e algumas pessoas talvez se lembrem disso, mas eu vou fazer outra vez porque eu acho que é interessante. Eu quero pedir para vocês, jovens que estão aqui, que vocês pensem numa pessoa, não precisa dizer para ninguém, esse é um segredo do seu coração, tá? Eu quero que vocês pensem numa pessoa, um nome só, uma única pessoa que você tem certeza absoluta que amou você. Guarda esse nome aí, no segredo do seu coração. Pessoal lá do fundo, já tem um nome aí? Levanta a mão, quem já tem um nome? Lá no fundo, muito bem. Ali em cima na arquibancada, todo mundo já tem um nome na cabeça aqui? Muito bem. Atenção, pessoal aqui da frente, tem um nome na cabeça? Tem? Atenção agora. Chegou o momento. Agora Padre Paulo Ricardo, Ultra Mega Power. Padre Paulo Ricardo, agora eu vou. Peraí, não ri que eu tenho que me concentrar para adivinhar.
Atenção, eu vou adivinhar. Atenção, o nome que você está aí na cabeça. Concentra bem nesse nome. Concentrou? Concentra. Atenção, atenção. Você está pensando no nome? Já sei. Esta pessoa sofreu por você. É isso mesmo? Muito bem. Gente, não precisa ter poderes paranormais. Não precisa saber telepatia. Se você pensou numa pessoa que tem certeza que amou você, você não pensa na pessoa que teve relações com você na noite passada. Você não pensa na pessoa que te deu momentos de prazer. Você pensa na pessoa que sofreu por você. Se eu adivinhei isso, levanta a mão quem está de acordo que era isso mesmo. Está aí, é infalível. Porque esta é a experiência humana do amor. Não é a experiência de bicho, de animal. O animal, gente, ele não ama. O macho está lá querendo cobrir a fêmea. Está lá querendo namorar com ela, feliz da vida. Mas depois que terminou o namoro deles, se tiver uma bacia de comida, ele vai rosnar para ela, vai ou não vai? Eles vão brigar pela comida, não vai? Vão brigar. Por quê? Porque eles não amam. Eles não são capazes de sofrer pelo outro. Meus irmãos, essa é uma realidade humana. Não queira se rebaixar ao nível dos animais. O animal, ele só tem um aceleradorzinho de fusca. Então ele não precisa do grande freio que você precisa. Você tem um motor, não é? De avião. Você tem um motor de foguete. Você tem um motor potentíssimo. Você tem um motor ultra mega power. Então você precisa de um freio ultra mega power. E esse freio ultra mega power não pode ser simplesmente recalcar. Esse freio tem que ser o amor. Você vai frear os seus impulsos sexuais porque você ama. Porque você ama e você sabe que se você deixar os seus impulsos sexuais sem rédea, você vai machucar as pessoas que você ama. Agora, como é que a gente faz isso? É importante saber como que faz. Por quê? Porque imagine só, você quer dirigir os seus impulsos sexuais. Vamos fazer uma comparação, como se o seu corpo fosse um cavalo chucro, um cavalo selvagem, um cavalo rebelde, não domado. E a sua alma fosse um cavaleiro que você quer agora montar em cima desse cavalo. É essa dificuldade que você está tendo. Você já tentou montar em cima do cavalo e o cavalo jogou você no chão. É ou não é verdade? Você tentou controlar os seus impulsos sexuais, mas os seus impulsos sexuais rebeldes jogaram você no chão. E agora? Como é que eu faço para domar o cavalo? Ah, já sei. Faz o seguinte, você pega uma pistola, dá um tiro na cabeça do cavalo, pronto, está resolvido o problema. Ele não joga mais você no chão. Olha que beleza, que solução fantástica. Eu vou domar o cavalo. Pega a pistola, atenção, cavalo, 1, 2, 3. Pronto, matou o cavalo. Cavalo nunca mais vai ser rebelde. Sim, nunca mais vai ser rebelde, mas você está a pé, né? Você agora vai ter que andar a pé. A mesma coisa acontece com a sexualidade. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. E vocês sabem que no seminário nós temos que formar os rapazes para viverem o celibato. Que é uma forma, um dos jeitos de viver a castidade é o celibato. Tem outro jeito de viver a castidade, que é o namoro. Outro jeito de viver a castidade, que é o casamento. Uma das formas de viver a castidade é o celibato. E eu tenho que ensinar isso como reitor do seminário. Muito bem. Quando eu era então reitor do seminário,
Chegou lá um rapaz, e ele era seminarista. No atendimento, eu fui lá e perguntei para ele: então, você sente atração sexual por mulher? Ele disse: não. Ah, então você sente atração sexual por homem? Ele disse: não. Você sente atração sexual por quê? Pelo quê? Ah, não sinto atração sexual. Opa, parou. Tem um problema. Não, padre, mas é que eu sou casto. Não, você não é casto. Você é um repolho. Não é isso. Repolho não sente atração sexual por ninguém. Nós tentamos acompanhar o rapaz para descobrir a causa, se a causa era física, se a causa era afetiva, etc e tal. Seja como for, não conseguimos ajudar muito o menino, mandei para casa, porque ele não pode ser padre desse jeito. Aí o menino ficou revoltado comigo, dizendo: mas padre, eu sou puro, padre, eu sou casto. Não, isso não é castidade. O sujeito era assim. Ele era meia fase. Ele trabalhava em meia fase assim. Ele não pecava porque ele não tinha energia. Entendeu? Ele estava rodando em meia fase. Sabe quando aquela lâmpada fica meia fase assim? Ele era assim. Então uma pessoa dessa precisa ser curada, precisa ser ajudada. Porque a castidade, gente, não é uma doença. Quando você vê uma pessoa casta, vê, por exemplo, o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Alguém, olhando para o Padre Pio, alguém põe em dúvida a masculinidade e a virilidade do Padre Pio? Ali nós estamos vendo um homem, é ou não é? Não é homem de verdade? Muito bem. Mas alguém acha por acaso que Padre Pio era puro, Padre Pio era casto, porque era impotente? Era por isso? Ele não tinha energia? Porque o Padre Pio era assim, devagar, quase parando? Exatamente o contrário, o homem era um foguete. O homem era um foguete de amor. Acontece o seguinte, que no coração dele tinha tanto amor, que era uma usina nuclear, e era tanto amor, e tanto amor, e tanto amor, que ele não tinha tempo para se preocupar com as coisas da cintura para baixo. E por isso ele era casto, porque ele amava, se ele entregava, ele realizou aquilo que é a definição de amor. Amor é dar tudo e dar a si mesmo. Ninguém duvida que aquele homem se doou até a morte, se doou até o último átomo de energia que ele tinha dentro dele. Isto é a castidade. A solução, meus queridos, não está em ser um doente. A gente fala isso para os rapazes, não é? E principalmente, por exemplo, quando um rapaz tem que viver o celibato, tem que viver a castidade no celibato, existe alguma coisa dentro da nossa natureza de homem que se revolta com a ideia do celibato. Por quê? Porque é claro, um homem fisicamente impotente, deixa eu dizer bem clarinho aqui para vocês, eu acho que nós estamos falando com adultos, eu não preciso ficar aqui medindo palavras. Um homem que não é capaz de ter uma ereção, que é incapaz de produzir uma ereção, um homem impotente, vamos dizer a palavra popular, um broxa, dá para nós todos uma sensação de doença, é ou não é verdade? E para os próprios homens isso é um drama. E é um drama terrível. Então quando você diz assim, meu filho, você vai ter que ser casto, os homens começam a se sentir castrados. Mas ser casto não é ser castrado, é outra coisa. Ser casto é ter tanto amor, tanta doação, tanta entrega, tanta energia espiritual dedicada ao bem da outra pessoa,
a não usar a outra pessoa, a não transformar o outro num objeto descartável, a ser consumido, a não fazer da outra pessoa objeto de consumo. Castidade é tanta energia de amor que brota dentro da pessoa, que é evidente que uma pessoa como um Padre Pio, como um São João Bosco, como um São Filipe Neri, como um Santo Inácio de Loyola, você nunca... Gente, você pensa num desses santos... Me desculpa a crueza aqui, eu sei que eu estou sendo muito explícito hoje, mas é que nós estamos falando de sexo e a gente tem que falar as coisas explícitas. Quando você pensa num homem desse, você é capaz de pensar um Padre Pio excitado sexualmente? Não dá. Só de você pensar, só de você imaginar já bloqueia. É ou não é verdade? É impossível. Não cabe na cabeça da gente. Mas por quê? Porque ele era um impotente. Porque ele era um cara sem energia. Mas é exatamente o contrário. Porque ele era um homem tão sadio, tão cheio de amor, que ele não tinha por que dar início a um processo de excitação sexual quando ele não é casado. Eu vou me excitar sexualmente para quê? Para olhar para as mulheres como objeto de consumo? Como coisa que precisa ser descartada, usada e jogada fora? Não, isso não é amor. Se eu quero amar como celibatário, como homem chamado à castidade fora do casamento, no celibato perpétuo por amor a Deus e a sua santa igreja, eu preciso me doar e doar tudo e não fazer reservas. Não tem reserva técnica no amor. Não tem esse negócio de que eu vou doar 70%. Não tem esse negócio de que eu vou doar 90%. Deus quer tudo. Me desculpe dizer isso para você, mas eu tenho que ser muito sincero. Deus quer que você entregue tudo. Deus quer que você doe tudo. Sabe por quê? Porque Deus é ganancioso? Não, porque Ele quer que você seja feliz e seja feliz 100%. Quem quer ser feliz aqui 100% diz amém. Levanta a mão assim e diz: eu quero ser feliz 100%. Eu quero entregar 100% o meu amor. Então, meu irmão, para de fazer reserva técnica. Porque toda hora você fica dizendo assim: não, eu quero amar, mas também ninguém é de ferro. Também eu não posso ser radical. Por que é que eu vou ser radical? Mas, meu irmão, todo mundo quer ser radicalmente feliz, amém? Você quer ser radicalmente feliz? Então ame radicalmente. Como é que você vai fazer isso? Eu estava dando para você o exemplo do cavalo. O cavalo é o corpo, o cavaleiro é a alma. Você tem o cavalo e você quer domar o cavalo. Aí você pega a pistola e mata o cavalo. Não é assim. Santo Tomás de Aquino, para explicar como é que você faz para domar esse cavalo, ele usa a palavra que você tem que fazer isso politicamente. O que é politicamente? Quer dizer que você tem que negociar. Negociar o quê? Deixa eu explicar para você. Como é que se doma um cavalo? Está lá o cavalo chucro no pasto. Você primeiro chega lá e coloca um pouquinho de milho para ele. Aí chega ele, vem e ele cheira o milho, mas não come, não tem coragem de comer. No dia seguinte, ele vai lá e come o milho. Depois, no outro dia, você vai lá e fica mais perto dele, e ele tem coragem de chegar no milho e perto de você. No outro dia você pega o milho, a espiga de milho na sua mão, e ele come a espiga de milho na sua mão. No outro dia você vai lá e coloca a mão na cabeça dele. No outro dia você vai lá e coloca um laço no pescoço dele. No outro dia você vai lá e coloca um freio.
No outro dia você vai lá e coloca uma sela. Aí você começa a passear com ele, puxando pelo freio e com a sela nas costas. Aí um belo dia você toma coragem, vai lá e sobe, e ele te joga no chão. Mas aí você vai e persevera, e ele te joga no chão. Mas você continua, e ele vai se ficando mais dócil. Isso é que é você domar o cavalo politicamente. Você está entendendo? Como é que você tem que fazer para o seu corpo? Como é que você tem que fazer com a sua castidade? Você tem que fazer o seguinte, entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Tem gente que entende isso tudo errado. Diz assim, já sei, eu me masturbo todo dia, agora eu vou politicamente masturbar só uma vez por semana. Aí depois eu passo para me masturbar uma vez por mês. Aí depois eu passo... Não é isso que eu estou lhe dizendo. Não é isso, está errado. O que acontece é o seguinte, você vai ter que ser paciente com o seu corpo. Você vai cortar o sexo, sim. Só que ele está acostumado, ele está mal acostumado. Então o que é que você vai fazer? Você vai ter paciência com as reações do seu corpo, que vai ficar dando coice e querendo jogar você no chão. Mas você não vai ceder, você vai amar. No meio daquela batalha, você vai chegar e dizer assim, Jesus, eu te amo. Maria, eu te amo. Porque você tem que segurar a sua sexualidade, frear a sua sexualidade por amor a Deus. E chegar a dizer, Jesus, eu estou cansado de mentir. Eu estou cansado de dizer para minha namorada, para o meu namorado, que eu amo, que eu a amo, quando na verdade eu estou usando e jogando fora. O sexo antes do casamento é uma mentira. O sexo antes do casamento é uma mentira. Pare de mentir para a pessoa que você ama. Por quê que é uma mentira? Porque você está dizendo para ela, eu sou todo teu. É isso que o seu corpo está dizendo. Aí depois você se levanta e vai embora. Como você é todo teu? Eu sou todo teu. Meu bem, eu fiquei grávida. Deus me livre. Como é todo teu? Meu bem, eu sou seu para sempre. Então vamos casar. Não, pera lá, não estou pronto. Como é todo teu? É uma mentira. Você está dizendo com o seu corpo para ela, eu sou todo teu. Ela está dizendo com o corpo dela para você, eu sou toda tua. Depois vocês se levantam e vão embora, como se nada fosse. E vocês não são todo um do outro, porque você tem cada um a sua vida, cada um a sua casa, cada um a sua carreira, cada um os seus planos, cada um os seus projetos. Então, o que é namorar? Namorar de verdade é você, junto com a sua namorada, se esforçar para domar esse cavalinho e vocês viverem a castidade, porque vocês precisam ser livres para poder se doar um para o outro. Como é que você vai se entregar e dizer para sua namorada, eu sou todo teu, quando você não é dono de você e você não consegue mandar em você? Como é que você vai dizer para o seu namorado, eu sou toda tua, quando você não é dona de você e você não consegue mandar em você? Você precisa fazer um voto de verdadeira castidade. Você sabe o que quer dizer a palavra castidade? João Paulo II nos diz, no seu livro Amor e Responsabilidade, castus, em latim, quer dizer puro. Aí ele diz assim, e as pessoas acham que a palavra puro, que é a castidade, é porque o sexo é sujo. Mas o sexo não é sujo. Puro você tem que ser, porque você precisa ser transparente. Ou seja, uma pessoa que é transparente para deixar o outro entrar no seu coração. João Paulo II analisa, por exemplo, a questão da vergonha. O que é a vergonha? Por que as pessoas humanas
têm vergonha. E os animais não têm vergonha. Porque a pessoa humana, ela tem intimidade, ela tem um mundo interior, o mundo da alma, onde você não pode entrar, a não ser que você ame. Para você deixar uma pessoa entrar, você tem que ser transparente, você tem que ser casto. Para deixar uma pessoa entrar na sua alma, sabe o que você tem que fazer? Esconder o seu corpo. Porque a pessoa não enxerga a sua alma quando você fica mostrando o seu corpo demais. Quando você, daqui a pouco vem o carnaval, quando você vê uma mulher em cima de um carro alegórico, praticamente nua, pintada somente com um tapa-sexo, você olha para ela e diz assim: nossa, que menina de QI elevado. Você não diz isso, sabe por quê? Porque ela mostrou o corpo e escondeu a alma. Quando você olha para uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de hábito carmelita, só com a carinha de fora, todo mundo enxerga a alma de Teresinha, é ou não é verdade? No olhar dela. Se você olha para uma foto de Teresinha, só de olhar para o olhar dela, você sabe que ali tem uma alma preciosa. Ela está escondida o corpo inteiro, você não faz ideia de como é o corpo dela. Você não faz ideia do contorno do corpo dela. Se ela é gorda ou se ela é magra. Quais são os atributos físicos dela. Você não faz ideia. Ela escondeu o corpo, mas ela revela a alma. Pare de esconder a sua alma do seu namorado com a sua roupinha provocante. Comece a amar, a ser transparente. Faça com o seu namorado, com a sua namorada, um voto de castidade. Tenham paciência. O corpo vai espernear, mas não dê para ele o sexo desregrado. O seu corpo vai querer, mas você não vai entregar para o seu corpo isso daí. Ele não precisa disso. O sexo não é o ar que a gente respira. Você é capaz. Deixe hoje os grilhões, deixe hoje as correntes e diga para o seu namorado, para a sua namorada: eu quero ser dono de mim para poder me doar para você. Então por isso, pare de alimentar as minhas correntes. Toda vez que você vai lá namorar e vocês caem no sexo desregrado, você está aumentando uma corrente no pescoço da pessoa que você ama. Pare de me acorrentar. Eu quero ser livre para poder amar você. Pare de ficar me enrolando em correntes. A castidade é um sim ao amor, porque a castidade nos liberta para que eu possa me doar, me entregar e me entregar todo à pessoa que eu amo. Vamos viver a castidade. Esse é o grande convite. A castidade, um grande sim ao amor. Amém. Amém, amém. Pode aplaudir. Um bom dia. Bom dia. Então, meu nome é Luiz Felipe, tenho 14 anos de comunidade Canção Nova, muita gente me conhece como China. Quem estava no módulo radical, quinta e sexta, valeu a pena? Que bom, que bom. E eu tenho a alegria de, há 1 ano e 5 meses, namorar com essa moça que está aqui do meu lado, linda. Apresenta, moça, apresenta. Eu me chamo Jane Elis, eu tenho 5 anos de comunidade Canção Nova, tenho 26 anos e também tenho uma alegria imensa de estar com este homem de Deus para falar um pouquinho para vocês de como que a gente vive a castidade do nosso namoro. Bom, de maneira muito prática, e esse foi o pedido para a gente, falar como... E é difícil falar depois do Padre Paulo, né? É complicado, vocês não sabem como é que é complicado. Mas de maneira muito prática, a gente queria falar um pouco de como que a gente namora, sobretudo porque a gente está dentro da Canção Nova. E só para vocês entenderem um pouquinho da nossa história, bem rápida. Falei que eu tenho 14 anos de comunidade. E o meu último namoro, eu tinha 16 anos. Então eu fiquei 14 anos sem beijar na boca. Porque eu entrei para a Canção Nova com 18 e fiquei 14 anos sem beijar na boca. Aí vocês podem deduzir o seguinte: se eu fiquei 14 anos sem beijar na boca,
eu fiquei 14 anos sem sexo. E mais, eu posso dizer para você com tranquilidade e com até um certo orgulho, que graças a Deus eu sou virgem. Não tive relação sexual. Só que aí você pode pensar, então o Felipe vivia com equilíbrio a castidade. Vivia, até começar a namorar. E a Jenny tem uma história completamente diferente. Isso mesmo. Como Luiz Felipe, eu não sou virgem, né? Antes de eu ter meu encontro pessoal com Jesus, eu já tive relação sexual. Então, eu me deixei ser usada e fui usada por muitos homens. Até eu ter o meu encontro pessoal com Jesus. E ali eu comecei a viver uma vida radical. Porque eu descobri o meu valor. Através do meu encontro com Cristo, eu descobri que eu tenho valor e que eu preciso me valorizar. E eu fiquei 7 anos, ele ficou 14, eu fiquei 7 anos sem beijar na boca, sem namorar. E vivendo esse ser radical em Deus. Mas quando chega na hora de namorar, a gente pensa, só porque nós estamos aqui dentro da Canção Nova, é tudo perfeito, que nossa Senhora. Não. Nós vivemos uma luta diária, em que nós precisamos vigiar constantemente, porque senão nós também podemos cair. E aí, como que a gente vive? Como é que a gente consegue frear? Porque o acelerador aqui, o pé, ó, principalmente aqui, ó, quer ir longe. E aí precisa ter o freio. E é isso que nós fazemos dia a dia. Cadê os homens daqui? Levantem as mãos, por favor, os homens. Beleza. Aquilo que vocês têm, eu tenho. Já entenderam, né? Né? E o meu, graças a Deus, cara, funciona e funciona muito bem. Ao ponto que, tipo assim, não estava namorando, era muito fácil pregar sobre castidade, não? Porque a igreja católica nos pede isso, nos pede o sexo só depois do casamento e tal. Meu amigo, primeira vez que eu peguei na mão dessa menina, o bicho funcionou. Na hora, automático. E ali eu percebi o como que ia ser mais exigente viver o princípio da castidade. Por quê? Quando a gente começa a namorar, e quem namora aqui sabe, tem desejo, e como o diácono Nelson fala, vela benta queima e o fogo é muito grande. É muito grande. E se não vigiar, blá blá, já era. Eu lembro que teve uma oportunidade que a gente estava namorando, e tipo assim, cara, não adianta. Não é porque está dentro da Canção Nova que não rola. A mão coça. Você quer também namorar com a mão. E eu me segurando, e de vez em quando a mão descia um pouquinho mais pelas costas, e eu me segurando, e a Jenny já ficando incomodada com aquilo, porque no namoro, quem segura é a mulher. A mulher que segura o namoro. E eu querendo abusar, e eu querendo avançar um pouquinho mais o sinal, até que teve uma hora que a Jenny parou, e ela falou assim pra mim, tô me sentindo usada. Meu amigo, vem aqui pra frente, amor, a gente ficar um pouquinho mais perto. Quando ela falou isso, eu parei e eu pensei, o que eu estou fazendo de diferente? Aonde está a vivência da castidade? Porque eu comecei a entender ali que tudo aquilo que eu pensava, que eu acreditava, que para mim seria certo, ali eu comecei a me deixar ser levado por o pensamento, é normal, eu estou namorando, é comum. E ali eu comecei a repensar aquilo que eu pensava de namoro. Porque o namorar, e aqui é legal a gente começar a abrir um pouquinho mais a mente, muitas vezes a gente pensa que o maior inimigo do namoro é o sexo. Porque, e ainda mais a gente que vive no meio cristão, né? Às vezes falar de sexo é tabu. Às vezes falar de sexo no namoro é tabu. Maneira como se namora. E às vezes a gente pensa que o sexo é o grande inimigo do namoro. Mas não é, o sexo é o grande aliado. Felipe, por que você está dizendo isso? Porque tudo que eu faço com a Jane ou sem a Jane é também uma ação sexual. Porque eu sou inteiramente sexual. Então, o pensar em sexo não é o problema é como eu penso no sexo. O namorar não é o problema é como eu namoro. Qual o objetivo que o meu namoro tem?
Então, quando ela me falou isso, eu estou me sentindo usada. Aí eu parei. Como é que eu estou vendo a minha namorada? É para me dar prazer? É para eu ficar em ereção? É para eu alimentar o meu ego e o meu egoísmo? E dentro dela, essa frase teve uma outra conotação. E também assim, exatamente porque eu tinha uma história machucada, eu fui muito ferida, fui usada e vista como um objeto por muitos. Então, quando ele veio com esse fogo e estava difícil de domar, eu falei, gente do céu, parece que eu estava sentindo tudo aquilo de novo. E eu falei para ele, não é isso que eu quero, eu estou me sentindo usada. Aí ele parou. A partir daquele dia, no nosso namoro, nós viramos uma página. E hoje, eu não me sinto um objeto porque ele luta muito para me respeitar. E no nosso namoro, hoje, nós estamos vivendo, sim, com radicalidade, porque nós precisamos ser radicais. Nós chegamos num ponto que nós olhamos um para o outro. Se nós não formos radicais, nós não vamos conseguir. Isso é real. E aqui eu queria dar algumas pistas. Quem namora aqui, por favor? Levanta a mão. Quem namora? É bom pra caraca namorar, não é? É bom pra caramba beijar na boca. É muito legal. Só que tem coisas melhores no namoro. Por exemplo, quando a Jane usou essa frase, eu estou me sentindo usada, na hora, eu me lembrei do porquê que ela estava falando isso. Não era porque eu estava quase transando com a Jane, não era isso. É porque realmente eu lembrei que ela se sentia completamente usada pelos namorados. E aí eu parei para pensar, então eu estou sendo mais um namorado para ela. Eu não estou sendo o namorado. Eu estou sendo mais um. E ali precisa mudar. Gente, eu desejo muito a Jane. Eu estou falando de desejo sexual. Eu tenho desejo pela Jane. Eu quero perder a minha virgindade com ela. Só que eu preciso entender que existe um momento onde nós dois vamos nos sentir à vontade para isso. E esse se sentir à vontade é quando a gente tiver a segurança de que eu vou ser todo dela e ela vai ser toda minha. E isso, de maneira concreta, acontece no matrimônio. E no matrimônio cristão, vivido, embasado em Cristo Jesus, onde não existe a sombra de dúvida de uma infidelidade. Porque os casais cristãos que se amam, eles entendem que eles são um para o outro, e acabou. O meu namoro hoje, ele me constrói, porque quando passa uma mulher linda, e a gente aqui que prega para jovem, viaja, a gente vê cada menina bonita, e vou usar um termo aqui, porque como o Padre Paulo fala, a gente está falando para adulto, né? E menina gostosa. E eu olho, e gente, já não cabe dentro de mim cobiçar. Não estou dizendo que não me chame atenção, mas não cabe dentro de mim cobiçar, por quê? Porque eu já elegi uma pessoa na minha vida. Não estou dizendo que, Felipe, você tem plena certeza que você vai casar com a Jane? Não, eu tenho uma vontade enorme. Porque eu não sei, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o que vai acontecer. Mas hoje, eu faço meu compromisso de caminhar para o matrimônio com ela. E existem passos muito concretos que a gente pode dar no namoro. E assim, no dia a dia, como que a gente vive? Como que nós vivemos? Uma coisa muito importante, a vida de oração. Nós priorizamos todos os dias. Hoje nós namoramos perto. Então, todos os dias nós vamos participar da missa juntos. É um momento que nós conseguimos estar juntos em Deus rezando. Nós conseguimos ter mais momentos de oração, mas pelo fluxo de trabalho da Canção Nova a gente não consegue sempre. E então, esse ano nós estudamos também, então assim, o que a gente consegue teorizar é a Santa Missa. E aí quando a gente consegue o texto, rezamos juntos, né? Mas muito mais do que isso também, hoje nós gastamos tempo um com o outro no diálogo, de mergulhar na história um do outro, conhecer a família um do outro. O Luiz Felipe teve a oportunidade de conhecer a minha família e eu conhecer a família dele. Gente, nós precisamos mergulhar na história um do outro, porque aquilo que ele falou não é só o sexo, é muito mais do que isso. A gente precisa fazer uma caminhada profunda de conhecimento, e é o que nós trilhamos hoje. Exatamente. Essa oportunidade de conhecer a família é muito fera,
Porque quando a gente conhece, mas não é conhecer de, oi, prazer, meu nome é Felipe, namoro sua filha e agora eu vou sair com ela. Não é isso. É de perder tempo. Eu tive a oportunidade de ficar 4 dias com a família da Jane. Ela é do Paraná, eu fui para o Paraná e fiquei lá. Gente, e qual é a riqueza de conhecer a família? De conversar com a mãe, enxergar na mãe, a Jane inteirinha, as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, e começar a entender o porquê que ela tem determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinadas decisões. Na verdade, a gente ao conhecer a família, a gente compreende e passa a amar muito mais quem a gente namora. Agora, por exemplo, vamos de maneira prática para a hora do namoro? A gente também foi entendendo que existem momentos para nós namorarmos e existem momentos que não cabe o namoro. Por exemplo, lugar escuro. Não rola namorar em lugar escuro. Dentro do carro. Não rola. Carro é aquele, vamos sair, vamos. Pegamos um carro, saímos, chegamos no lugar, jantamos, lanchamos, voltamos. O que rola no carro? Beijo de despedida e vaza. Porque se ficar dentro do carro, ainda mais carro que é fumê, carro, aí você para num lugar que não tem luz, meu amigo, não tem castidade que segura. Porque quando, lembra que eu falei? Vela benta queima e dá um fogo que às vezes é maior do que a vela que não é benta. Então a gente precisa vigiar. Mas o grande, a gente para terminar, né? Porque já está na hora de terminar. O grande aliado do namoro, sem sombra de dúvida, gente, é o diálogo. É o diálogo. E o diálogo sincero. Porque o namoro é o momento de você se abrir totalmente para a pessoa, ao ponto de conhecê-la ao máximo. Por exemplo, do jeito que a gente está falando, parece que eu sou o único que pega fogo, né? Correto? Mas essa aqui também pega fogo. Sim, eu também tenho. Meu período fértil, né, gente? Todas nós temos. E aí é interessante que esse diálogo é muito importante, porque eu me conhecendo, eu já falo para ele, olha, hoje, por favor, eu estou no período fértil, então sai para lá. E ele precisa me respeitar. Porque gente, senão o negócio pega e não tem quem segure. Então nós precisamos nos policiar e ter esse diálogo. Eu preciso me conhecer, ele precisa me conhecer. Então nós estamos trilhando. E gente, nós temos certeza que vai valer a pena esperar. Nós vimos o testemunho do Adriano e da Letícia, da Fernanda e do Guilherme, da Magda e do André. Gente, vale a pena. Então, lute, não se canse de lutar. Caiu, levanta, confissão. E evite os lugares, os momentos, respeite, ame com amor verdadeiro. Porque a castidade, de fato, ela protege o amor. E nós estamos trilhando esse caminho, queremos chegar ao matrimônio. Se for da vontade de Deus, nós iremos testemunhar aqui, daqui uns 2, 3 anos, para vocês também, o quanto valeu a pena esperar. Gente, só para encerrar, que fique bem claro para nós que somos jovens, sexualidade não é nossa inimiga. Sexualidade não é algo que nos destrói, é algo que nos eleva à condição de filhos de Deus. Então, não tenha medo dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você quer, mas apresente isso para Deus. Porque aí sim, a gente vai conseguir viver uma dignidade humana autêntica. Porque é muito bom namorar, é muito bom desejar sua namorada, mas é melhor ainda quando você pode olhar para ela e falar assim, por amor a você, eu vou me guardar. Era isso que o padre falava da vontade, de controlar a vontade. Por amor a você, eu vou me guardar. E olha, não sou broxa. A Jane tem o desejo dela. Mas a gente consegue entender que, por causa de um amor maior, de um amor que acredita em nós, por isso nós acreditamos nele, por causa desse amor, vale a pena olhar um para o outro e falar assim, te amo, e porque eu te amo, eu te guardo. Amém? Vamos ficar em pé? Aplauda mais forte o testemunho de um casal que aguenta firme. Por algo maior, pelo amor maior. Parabéns, Luiz Felipe e Jane. Que caiam todas as correntes e que nós sejamos verdadeiramente livres,
Escolha hoje ser livre. Diga comigo, eu escolho hoje ser verdadeiramente livre. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou.